Depois de 8 anos de governo socialista, as eleições legislativas em Portugal marcaram uma virada na política nacional. A oposição de centro-direita venceu. De acordo com resultados oficiais quase completos, a Aliança Democrática foi o partido mais votado, com 29,52%. Segundo os números divulgados pelo Ministério do Interior, a legenda, liderada por Luís Montenegro, terá 79 deputados dos 230 assentos no Legislativo. O partido Chega, de extrema-direita, mais do que dobrou os votos, conquistando 18% da preferência dos eleitores, frente aos 7,2% das eleições de janeiro de 2022. O Partido Socialista, que havia conquistado uma maioria absoluta 2 anos atrás, ficou em segundo lugar, com 28,66% dos votos e 77 assentos. Restavam 4 assentos a serem atribuídos às circunscrições no exterior. Diferente do Brasil, em Portugal, os votos são para um partido e não para um candidato. O partido com mais votos passa a controlar o legislativo, caso conquiste um número mínimo de assentos. Apesar da vitória, os resultados não permitem que a Aliança Democrática forme uma maioria absoluta de pelo menos 116 legisladores, nem mesmo em aliança com um pequeno partido liberal que conquistou 8 assentos. Durante a campanha, Montenegro descartou formar governo com o apoio da extrema-direita e reforçou a posição após os resultados. A gente faz conexão agora com o Paulo Velasco, que é professor de Política Internacional na UERJ, para comentar esse e outros assuntos internacionais. Professor, boa tarde, seja sempre bem-vindo aqui ao Conexão. O que a gente pode analisar dessa eleição lá em Portugal? Teria um descontentamento com o atual momento do país, uma vez que, por exemplo, 30% dos jovens deixam o país, apesar da excelente formação que recebem em Portugal? Kelly, muito boa tarde, prazer sempre conversar com vocês. Na verdade, as eleições elas apontam para um descontentamento claro, né, com a gestão do Partido Socialista nos últimos anos, né, um partido que encolheu, né, de maneira muito rápida, né, considerando que teve maioria absoluta há não mais do que 2 anos nas eleições de 2022, mas a política muito em favor da migração, né, incentivo à entrada de imigrantes, né, Portugal recebeu cerca de 1 milhão de imigrantes nos últimos anos, né, boa parte dos quais, inclusive, formado por brasileiros, alguns problemas econômicos associados, sobretudo, aos segmentos mais jovens, do país, a juventude em Portugal, enfrentando dificuldades para se colocar no mercado de trabalho, muitos, como você colocou, tendo que deixar o país. Alguns escândalos de corrupção também, que impactaram muito diretamente integrantes, deputados do Partido Socialista, o próprio ex-primeiro-ministro, António Costa, se viu envolvido ali em acusações importantes de corrupção. Então, os fatores que levaram, de fato, a um desapontamento com o governo e abriram um espaço para essa vitória da centro-direita, da chamada Aliança Democrática, liderada pelo Partido Social Democrata, que é um partido de centro-direita, mas também chama muita atenção o avanço da ultradireita, da extrema-direita portuguesa, que praticamente não existia há alguns anos, se olharmos ali para o final da década passada, 2019, havia apenas um deputado, depois aumentou para 12, e agora cresce de maneira muito significativa, se tornando a terceira maior força do parlamento, mas com um número muito maior do que obteve há 2 anos. E com um discurso muito anti-imigração, algumas doses de xenofobia, como vemos, aliás, em vários outros países da Europa, algo que preocupa certamente a estabilidade institucional e o bom funcionamento da democracia no país. Pois é, o Chega de extrema-direita tinha 12 cadeiras a menos, e agora, antes, 12 cadeiras, e agora saltou para 48. Então, realmente é um avanço muito grande. Talvez um reflexo do que a Europa está vivendo depois da guerra na Ucrânia, Sem dúvida, Na verdade, a ultradireita ela tem ganhado força ao longo das últimas 2 décadas na Europa, Basta a gente olhar para governos na Hungria, na Polônia, a própria força da ultradireita na França, o governo italiano atualmente é composto também por uma extrema-direita. Então, Portugal também não vai muito num caminho diferente do que a gente vê em outros países europeus. O próprio vizinho ali na Península Ibérica tem revelado uma importância grande no partido Vox, o Santiago Abascal do Vox espanhol parabenizou
parabenizou o André Ventura, né, que é o líder do Chega em Portugal. Então, nada que fuja muito ao que é a tendência europeia, né, onde vemos aí uma extrema-direita com um discurso eurocético, né, que coloca, né, em xeque a própria integração europeia, né, com críticas à política migratória generosa da Europa, né, sobretudo na década passada, né, chama atenção para a necessidade de fechar fronteiras, né, atuar de maneira mais segura, né, para evitar, né, problemas associados à entrada, né, de imigrantes que podem ser também, né, dublês de terroristas, enfim. Então, todo aquele tipo de discurso que a gente conhece bem, né, a mudança na orientação econômica também. Né. Então, muitas vezes vemos países, né, em situação, né, incômoda, né, marcado pela incerteza, né, sobretudo em alguns setores da sociedade, né, como o setor dos jovens, e acabam se deixando levar e seduzir, né, por uma ultradireita que cresce por toda a Europa. Né, Portugal não é exceção. Professor, vamos falar do conflito no Oriente Médio agora, porque o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, está prejudicando mais do que ajudando Israel por não conseguir limitar as vítimas civis. Biden disse que, apesar de Netanyahu ter o direito de defender Israel e de continuar a perseguir o Hamas, deve prestar mais atenção às vidas inocentes que estão sendo perdidas como consequência das ações tomadas. Biden alertou durante meses que Israel corre o risco de perder apoio internacional devido ao aumento das vítimas civis em Gaza, onde o número de mortos ultrapassou os 31 mil. Biden disse que uma potencial invasão israelense na cidade de Rafah, em Gaza, onde mais de 1,5 milhão de palestinos estão abrigados, é uma linha vermelha para ele. No entanto, ele disse que não cortaria o apoio militar para Israel. Qual a análise, professor, que o senhor faz dessas afirmações de Joe Biden, que vem sofrendo forte pressão interna nos Estados Unidos sobre a ajuda, o apoio que tem oferecido a Israel? Pois é, esse é muito ponto, né? O que explica esse endurecimento na retórica do Biden, né, é justamente o cenário doméstico. Né? Ele está num ano eleitoral, ele sabe que terá, né, eleições muito difíceis contra o Trump, né, no início do mês de novembro. O apoio a Israel, né, e a postura mantida até aqui, né, evitando maiores críticas, né, a esse aliado importante do Oriente Médio, né, tem custado apoio interno, né, sobretudo em alguns estados né, onde há uma presença grande de árabes americanos, né, como é o caso do Michigan, né, e a gente sabe a importância do Michigan, né, um estado que decidiu eleições, né, em 2016, né, em 2020, né, em 2024 mais uma vez será um estado decisivo ao lado de outros, né, então há uma preocupação, claro, em perder esse apoio, né, não só no Michigan, mas de outros estados também, né, justamente porque parte da população americana, né, inclusive alguns árabes americanos, né, tem questionado de maneira muito direta a postura que o país e o governo vem mantendo, né, nesse conflito iniciado, né, no dia 7 de outubro ali na faixa de Gaza. Né. Então o Biden percebeu, né, que era preciso endurecer o discurso em relação a Israel, né, se descolando, né, da postura do país e exigindo de maneira mais veemente um cessar-fogo, né, alertando, né, para os riscos de uma incursão por terra em Rafah, né, para a necessidade, claro, de Israel, né, levar em consideração, né, a necessidade de preservar, né, as vidas civis ali, né, nada muito diferente do que está previsto no direito internacional humanitário. Né. Mas vemos os Estados Unidos agora meio que exigindo, né, do governo Netanyahu uma atenção maior a esses pontos, né, algo que não se via tão claramente nos últimos meses, né, embora, né, sempre houvesse alguma fala acerca da necessidade de um cessar-fogo, e agora uma contundência maior do governo Biden, o que levou, inclusive, o próprio Netanyahu a responder, né, a dizer que o que ele tem feito, né, está apoiado, né, na própria população israelense, né, que dá suporte, né, às ações que o país vem conduzindo ali na faixa de Gaza. Né? Então, houve inclusive a resposta do Netanyahu ao Biden nessa sua fala. Sim, mas o primeiro navio com ajuda humanitária dos Estados Unidos segue para a faixa de Gaza, né, professor? O navio zarpou de uma base no estado norte-americano da Virgínia menos de 36 horas depois que o presidente Joe Biden anunciou que os Estados Unidos forneceriam assistência humanitária a Gaza pelo mar. O navio, então, vai cruzar o Oceano Atlântico até o Mar Mediterrâneo. Agora, a gente precisa lembrar aqui, né, professor, que qualquer coisa para entrar ali na faixa de Gaza tem que ter autorização de Israel, né? Sem dúvida. Não importa se é espaço terrestre ou espaço marítimo, né? A faixa de Gaza, como a gente sabe, é um espaço absolutamente controlado por Israel. Né? Então, claro, a situação por terra ali pela fronteira do Egito está muito complicada. Temos visto uma dificuldade enorme na entrada de caminhões com ajuda humanitária. Né? No mês de fevereiro, né, o número de caminhões que conseguiu ingressar a partir da fronteira com o Egito, né, foi de cerca de 70 caminhões por dia, né, quando o número antes do conflito era de 500 por dia. Então, né, fica muito aquém das necessidades da
população civil em Gaza. Né? Então, a alternativa que alguns países buscaram é, né, ou a via aérea, né, oferecer ajuda, né, a partir, né, daqueles envio de pacotes, né, numa espécie de paraquedas, né, lançado de aeronaves, mas isso também é muito impreciso, porque muitos podem cair no mar, né, e não chegam ao destino necessário, mas a oferta de ajuda, né, pelo mar ali, né, de maneira mais permanente, estratégica, foi decidida pelo governo norte-americano, né, e agora já vemos o primeiro navio aí, né, sendo enviado para a região. Mas claro, né, mesmo no espaço marítimo, tem que haver autorização de Israel, né, para que esse navio possa, né, chegar perto ali, né, da faixa de Gaza para fazer o desembarque, né, dos produtos ali, né, alimentos, medicamentos, que compõem essa ajuda humanitária. Pois é. E que essa ajuda humanitária chegue, né? Algumas pessoas, inclusive, morreram lá em Gaza com esses fornecimentos aéreos. 5 pessoas teriam sido atingidas ao tentar pegar realmente esses alimentos que chegavam pelo ar. É uma situação muito complicada. E até porque, professor, a guerra no Oriente Médio continua sem trégua, né? O Ramadã, mês considerado sagrado no calendário islâmico, começou oficialmente hoje. E mesmo assim, aquele cessar-fogo que a gente ficou acompanhando há dias na semana passada, na verdade, de 10 dias para cá, não saiu e a situação de guerra continua. Pois é, esse é o grande drama, aquele que a gente tem falado há meses aqui nas nossas conversas, né? A face mais traumática, né, e dramática de uma guerra é sempre, né, o impacto à população civil, né, aos inocentes ali, né, que nada tem a ver com o Hamas, que não apoiam o Hamas, né, que querem apenas seguir com as suas vidas, né, com alguma tranquilidade, né, com um mínimo, né, de subsistência. Né? Mas isso não existe mais na faixa de Gaza, né, todo o espaço, né, nas várias partes, né, do território, né, está sendo completamente destruído, né, e falta de tudo ali, como a gente sabe, né, a partir de relatos não só de organizações não governamentais, mas também de agências internacionais, né? O Programa Mundial de Alimentos, a Unesco, o Unicef, né? Tem feito alertas permanentes, né, sobre a situação absolutamente dantesca, né, que a população civil, né, mulheres, crianças, idosos, né, vivem ali na faixa de Gaza. Então, a urgência do cessar-fogo, na verdade, não é um capricho, né, da comunidade internacional, né? Não é um desejo sem fundamento, é uma necessidade urgentíssima, né, para tentar preservar, né, minimamente, né, as vidas, né, que vêm se perdendo, né, numa escala absolutamente brutal, né, mais de 30 mil, né, palestinos mortos. Né. Pela primeira vez vimos o governo americano reconhecendo esse número, né, porque até então, né, esse número era trabalhado apenas a partir de fontes oficiais da Palestina, né, mas o Biden, na sua fala, repetiu essa ideia, né, de mais de 30 mil palestinos mortos. Né. Então é um drama absoluto. Né. Então a ideia de um cessar-fogo, né, que infelizmente, mais uma vez, né, não se concretizou, apesar, né, de já várias semanas se debater o tema, né, a necessidade de cessar-fogo ela é urgente para tentar atenuar, né, amenizar um pouquinho, né, esse drama absoluto, né, que impacta, praticamente toda a população civil que vive ali nesse território conflagrado, né, nos últimos meses. Pois é. Professor, Israel, inclusive, está investigando a informação de que o segundo maior líder do Hamas morreu no ataque aéreo em Gaza. Uma fonte palestina informou que os israelenses atingiram o lugar onde Marwan Issa estava escondido. Mas nem o Hamas nem Israel comentaram sobre o paradeiro dele. O ataque teria acontecido no sábado, no centro de Gaza, e teria matado 5 pessoas. Se a morte foi confirmada, isso seria o oficial de mais alto escalão do movimento terrorista morto por Israel desde o começo da guerra. Apelidado de Homem das Sombras pela capacidade de permanecer fora dos radares de Israel, Issa é um dos 3 principais líderes do Hamas que planejaram o ataque de 7 de outubro. Então, chega essa informação aqui, a gente já analisa também, professor. Pois é, uma informação ainda a ser confirmada, né? Mas a gente sabe que a estratégia de Israel, no objetivo de enfraquecer o Hamas, passa justamente pela neutralização das grandes lideranças, né, dos cérebros, né, do movimento terrorista. Né? Então, caso se confirme efetivamente, né, essa informação, né, isso poderíamos dizer, né, que já é uma vitória, né, para Israel, né, nesse momento tão conturbado, né, da ação militar do país. Né, seria um líder, né, de elevada envergadura, né, de elevada hierarquia dentro do movimento terrorista, né, que teria sido morto. Né. No início de janeiro, né, houve a neutralização também de um nome importante do Hamas. Então, Israel, claro, com a sua inteligência, ela vem buscando, né, mapear ali esse território complicado da faixa de Gaza, né, até por conta dos túneis, né, que a gente sabe que foram, né, cavados pelo Hamas ao longo dos anos, né, os vários esconderijos. Né. O Hamas conhece muito melhor aquele território do que as tropas de Israel. Né. Então, por isso, a dificuldade, muitas vezes, de chegar aos grandes líderes do grupo, né, aí, bom, a se confirmar
né, essa informação seria certamente, né, um acerto aí das tropas de Israel. Reitero, em um momento em que o governo Netanyahu está sendo muito pressionado, né, a situação doméstica dele não é nada confortável, já não era antes da guerra, mas se tornou ainda pior, né, há uma pressão muito grande, né, para que o governo mude de tática, para facilitar a devolução de reféns, né, e aí por isso muitos defendem cessar fogo. Então, pelo menos o governo teria algo a mostrar para a população civil de Israel, né, de que a estratégia da ação militar está dando resultados, né, pelo menos, né, com a neutralização, né, de alguma liderança importante do grupo terrorista. Vamos ver se essa informação, de fato, ela é confirmada. Professor, gostaria da sua análise sobre o seguinte ponto. Biden diz, olha, se atacar Rafah, isso é uma linha vermelha para mim. Ao mesmo tempo, Benjamin Netanyahu disse que não vai voltar atrás. O que deve acontecer nessa região onde tem muito palestino concentrado? Pois é, a gente tem que lembrar que Rafah fica na parte meridional, na parte sul ali da faixa de Gaza, né, e que a orientação dada pelas tropas de Israel desde o início da contraofensiva em outubro era que a população, né, da faixa de Gaza ela descesse, né, porque justamente a incursão militar por terra começaria pelo norte, né, como de fato começou, né. Então vemos uma altíssima concentração de pessoas ali na região sul, né, da faixa de Gaza, né, sobretudo ali, né, em Khan Yunis, em Rafah, né, e a previsão é justamente uma incursão por terra, né, em Rafah, que é o último grande reduto, né, onde as tropas de Israel ainda não adentraram por terra. Isso certamente provocaria, né, um número de vítimas e danos colaterais, né, muito significativos. Por isso o alerta feito pelo governo Biden, né, essa ideia de que é uma linha vermelha, né, porque o governo norte-americano é consciente, né, de que essa incursão por terra, né, vai impactar ainda mais na imagem de Israel no mundo, que já é uma imagem, né, que vem se desgastando semana após semana, justamente, né, pelo drama humanitário ali na faixa de Gaza, pelo número crescente de vítimas fatais entre os palestinos, né. Esse número tenderia a crescer de maneira muito importante, né, com essa entrada em Rafah, né. Então, por isso a lógica de que é uma linha vermelha, né, mas o governo norte-americano sabe, né, que o Netanyahu ele também sofre pressões, né, importantes no âmbito interno, né, tanto daqueles que não querem, de fato, né, o aumento da violência ali na faixa de Gaza, porque há uma parte grande da população palestina, da população israelense, que clama por um cessar-fogo, né, porque entendem que é o melhor caminho para recuperar os civis, né, ainda em poder do Hamas, mas há, por exemplo, né, no governo do Netanyahu, na coligação de governo do Netanyahu, né, integrantes mais à direita, né, no seu governo, de Sim. partidos mais à direita, que não querem a interrupção da ação militar, né, que acham que tem que haver incursão em Rafah mesmo, né, e o governo Netanyahu precisa, né, desses grupos, né, para manter Sim. o seu governo funcionando. Então, o Netanyahu se vê pressionado aí por vários lados e agora com essa pressão crescente que vem também de Washington. Bom, vamos seguir acompanhando. Professor, muito obrigada pela análise, sempre bom te ouvir. Uma boa tarde, até a próxima. Uma boa tarde, ele, até a próxima. Até.